Como eu vou me preparar para a Quaresma de 2026? Olá, tudo bem? Hoje, dia 18 de fevereiro, resolvi gravar esse vídeo, inicia hoje a Quaresma, na quarta-feira de cinzas, e resolvi gravar esse vídeo sem roteiro, sem edição, simplesmente abri a câmera aqui como se eu estivesse conversando com uma amiga para compartilhar com você que pretende também viver de uma forma diferente a Quaresma. Do mesmo jeito que eu já assisti vídeo de outras pessoas e aprendi muito, resolvi gravar esse vídeo para talvez fazer essa troca com você. Então não é catequese, não é aula, não é nada. É como se você estivesse aqui comigo tomando um café e a gente fosse conversar, trocar experiências de como viver uma quaresma melhor. Antes de falar um pouquinho da quaresma, eu só queria contar rapidinho como foi a minha conversão, porque realmente eu nasci num berço católico, mas eu não frequentava as missas, não frequentava os eventos da igreja, não tinha os sacramentos, então eu era uma católica de BGE. Mas em 2014, com o diagnóstico do meu filho, se você ainda não conhece a minha história pelas redes sociais, meu filho, com 5 anos de idade, teve o diagnóstico de uma doença rara, distrofia muscular de Duchenne. E foi aí que eu e o meu marido, a gente precisou muito desse crescimento da nossa fé. Bom, começamos a fazer catequese juntos num sábado à tarde, e aí eu comecei a aprofundar a minha fé realmente. Sempre fui católica, mas confesso que tive uma adolescência, uma infância muito afastada da igreja, porque hoje eu sei que realmente, depois da minha conversão, quais são os meus compromissos com Deus. E a quaresma nada mais é do que um ótimo tempo para isso. Bom, então depois da minha conversão, os meus sacramentos, eu e meu marido, a gente recebeu os sacramentos no ano de 2017, então temos aí quase 10 anos de conversão realmente frequentando a igreja, frequentando a todas as solenidades e tendo como parte da nossa vida essa busca por crescimento da nossa fé. Então, a cada quaresma, eu vejo que eu consigo enxergar melhor o que é realmente esse tempo maravilhoso. Então, para começar, quero compartilhar que aqui é o lugar onde eu mais, da casa onde eu mais busco sentar, rezar. Eu acordo logo pela manhã, faço um cafezinho, eu e meu marido, a gente senta aqui nesse sofá, a gente escuta a homilia do Padre Paulo Ricardo todos os dias, há muitos anos. E assim a gente começa o nosso dia. Ali atrás está o meu altarzinho, tá? Jesus Cristo, Nossa Senhora, tem São Miguel Arcanjo, aqui Nossa Senhora das Graças, a Sagrada Família. Então a minha casa, ela exala fé, ela exala porque isso faz parte do meu dia a dia. E isso me traz muito aconchego, saber que eu tô tão saber e ter a certeza que Jesus está dentro do meu lar. Então vamos aproveitar hoje, dia 18 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, início da quaresma, para aprofundar, para crescer na fé. Então, para começar já, eu queria compartilhar com vocês o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre a Quaresma. Então, hoje de manhã eu já fiz esse exercício e quero compartilhar com vocês. Então, lá no 540, a Igreja se une a cada ano, durante os 40 dias da Grande Quaresma, ao ministério de Jesus no deserto. Então, aqui já começa a Igreja nos ensinar que nós precisamos imitar a Jesus. Jesus foi para o deserto e por 40 dias antes da Páscoa, o que ele fez? Ele tirou esse tempo para reflexão, para oração, para o jejum, e ele quer nada mais que a gente faça o mesmo. E lá no número 1438, uma ótima explicação para nós já começarmos a quaresma entendendo o que a igreja propõe para nós. Os tempos e os dias de penitência no decorrer do ano litúrgico, o tempo da quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor. São momentos fortes da prática penitencial da igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais,
as peregrinações em sinais de penitência, as privações voluntárias como o jejum e a esmola, a partilha fraterna, obras de caridade e missionárias. Bom, aqui a igreja já nos ensina imitar a nosso Senhor Jesus Cristo, que foi para o deserto 40 dias antes da Páscoa, e que é um momento propício para quê? São 3 pilares: oração, penitência, que é o jejum, e a caridade. Então, nós católicos, a gente aproveita esse tempo. Esse tempo é uma bênção para a gente, para que a gente imite a Jesus Cristo e que a gente consiga nisso crescer na fé. Então, assim como falou o catecismo, um tempo apropriado para exercícios espirituais. Bom, se você tem uma rotina espiritual, ótimo. Você vai continuar na sua rotina e vai acrescentar mais, cada vez mais, e crescer cada vez mais. É isso que a igreja nos recomenda. Então, eu vou compartilhar com vocês, no tempo comum, eu já tenho uma rotina espiritual. Se você não tem, não tem problema. É uma ótima fase, é um ótimo tempo agora para você começar então a ter. Porque depois da quaresma, se você se comprometer na quaresma, começar uma rotina espiritual, vai ser muito mais fácil depois que acabar a quaresma você levar isso para a vida toda. E tem muitas pessoas que fazem isso. Começam essa rotina na quaresma e depois vê as mudanças tão maravilhosas na vida que leva isso para o resto da vida. Bom, no tempo comum, normalmente, na minha rotina, eu já acordo, como eu falei para vocês, faço um cafezinho, sento aqui com meu marido, nós ouvimos o Evangelho do dia, a homilia do Padre Paulo Ricardo. Isso acontece todos os dias. Então, ali a gente já começa a oferecer o nosso dia para Deus, a gente já começa a agradecer o dia e a gente já começa a refletir no que a igreja nos propõe. Aí a gente acorda os meninos, cada um vai fazer as suas atividades e antes dos meninos irem para a escola, a gente faz uma oração em família, todos os dias, para Deus proteger os meninos na escola, proteger o nosso trabalho. Então, é o nosso primeiro momento de oração em família. E aí, nesse momento da quaresma, eu aproveito para quê? Para me policiar a pegar menos no telefone. Então, geralmente, no tempo comum, eu acordo, faço isso, 9 horas o Vinícius sai para a escola, o Frederico vai pegar o ônibus e eu já começo a mexer no celular, computador, começo a trabalhar. Isso no tempo comum significa que 9 horas eu já ligo mensagem, redes sociais, trabalho, falar com as pessoas. Então, na quaresma, eu mudo. Eu tento estender o máximo que eu tenho para não olhar as redes sociais. Porque, querendo ou não, estamos entre amigas. Um grande mal do nosso século agora é o excesso de redes sociais. Eu trabalho com Instagram, então eu automaticamente trabalho respondendo mensagens, fazendo post, fazendo reflexão, gravando vídeo. Então é algo que eu preciso me policiar em dobro, né? Porque eu não gosto de jeito nenhum assim de passar muito tempo, me faz mal. Então eu preciso me policiar. Olha, se eu sentei para responder mensagem, eu vou responder e só. Então esse tempo de quaresma, logo pela manhã eu tento estender e só pegar no celular nas redes sociais, olhar, responder só lá por 11 horas, meio-dia. Então isso aí é uma das coisas que eu me policio mais. Outra diferença, nesse horário que eu acordo e rezo com meu marido e a gente medita o evangelho do dia, eu já aproveito para inserir uma leitura logo na manhã. Eu adoro esse livrinho aqui, chama Caminho, de São José Maria Escrivá. Ele tem reflexões belíssimas e para começar o dia, ele é maravilhoso. Então, quaresma é tempo de maior reflexão, maior meditação. Esse livrinho é o que vai me acompanhar esse ano. Então, a minha rotina vai ser acordar, ouvir a homilia, fazer a meditação. Esse caderninho aqui, eu vou passar aqui o evangelho do dia, vou aqui escrever o que mais me chamou a atenção na homilia do dia e o que eu preciso exercer mais. Cada dia é uma lição nova, cada evangelho é uma oportunidade de ensinamento e o que eu aprendi com isso e o que eu posso praticar. Hoje o evangelho foi lindíssimo, falando, né, justamente, Jesus falando para os seus discípulos, né, para que ficai atentos
quando der esmola, quando orar, quando jejuar. Você não precisa fazer isso para o mundo. Você não precisa mostrar para ninguém que você está jejuando, que você está orando, porque Deus está vendo. E isso é o que mais importa. E aí, em verdade vos digo, eles já receberão a sua recompensa. Está falando do mundo, né? Você não precisa agradar o mundo, eles já receberão a sua recompensa. E o teu pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Então, hoje, começando a quarta-feira de cinzas com um belíssimo evangelho, eu já fiz a minha leitura, já passei para o meu caderninho, já fiz as minhas reflexões, já li eu abro aleatoriamente ou pego no sumário mesmo algum assunto que tenha a ver com o evangelho do dia e já vou fazer a minha reflexão. Para começar o dia, eu já começo assim. Então, eu tenho o momento das 6 da manhã, meio-dia também é uma outra pausa que eu faço, e aí eu vou escolher algum livro. Esse ano eu escolhi 3 livros para eu revezar. Então, Noite Escura, de São João da Cruz, que vai ser uma das minhas leituras espirituais. A Imitação de Cristo está em todas, assim como o Catecismo da Igreja Católica. A Imitação de Cristo é um livro que todo católico precisa ter. E esse ano também eu já li esse livro, mas resolvi pegar ele de novo para fazer as reflexões. Então eu não vou só ler, eu vou ler e fazer a meditação e ver como que eu faço isso na prática na minha vida. Então as leituras espirituais na quaresma, eu tenho esse exercício diário e isso eu faço geralmente ao meio-dia. Então meio-dia eu paro, faço uma oração, ângelos, e vou pegar um livro, né? Eu começo com um, então hoje eu ainda não comecei, mas no meu planejamento estão esses 3 livros. E é claro, gente, eu tenho um planejamento, mas se por acaso eu não conseguir fazer todos os dias, está tudo bem. Eu faço de coração, então não é uma coisa para eu mostrar para ninguém, é uma coisa minha com Deus. Então, no dia que eu tô tranquila, eu coloco o alarme no meu celular, o meu alarme, eu tenho um alarme, né, para acordar, alarme meio-dia para fazer a minha oração, alarme 3 da tarde, que é o horário também que eu paro para fazer uma oração e já vou preparar um lanche para os meninos chegarem da escola, então é um momento propício também para eu fazer as minhas orações e já vou preparando um lanche para eles, e às 18 horas. Então, 6, 12, 15 e 18 são os meus alarmes no meu celular, me lembrando que eu tenho um momento com Deus, um momento de reflexão, um momento que eu vou me atribuir alguma coisa. Então, ou uma homilia, ou um livro. 15 horas eu deixei agora na quaresma o terço, então junto com o terço, né, uma novena, que eu vou começar daqui uns dias, vai ter a novena de São José, então eu sempre tenho um cronograma para minha quaresma, não por obrigação, mas para me ajudar. No dia que eu não conseguir fazer, no outro dia, falar, o que eu fiz aqui mesmo? Não tem problema, não fiz ontem, mas hoje eu vou fazer. Então isso aí é algo que eu tenho um compromisso comigo mesma e com Deus. E eu acho fundamental, né? Se eu deixar pela minha cabeça, eu não sei nem por onde começar. Bom, então vamos lá. Alguns exemplos práticos que eu mudo, que eu faço alguma coisa diferente do que eu já faço na minha rotina espiritual. Como eu falei para vocês, né? Eu me policio mais para não ficar muito tempo nas redes sociais. Pretendo os 40 dias trabalhar muito, né? Que eu tenho um novo projeto para colocar, mas eu quero menos tempo à toa, menos tempo de entretenimento. Mais trabalho e menos entretenimento com as redes sociais. Bom, outra coisa que eu me propus a fazer diferente: penitência e abstinência de carne às sextas-feiras. Geralmente eu já faço isso o ano inteiro mesmo. Mas quando não é quaresma, eu às vezes substituo a abstinência de carne por alguma outra coisa, uma oração, um terço, alguma coisa eu faço de forma mais maleável, mas na quaresma não. Então, eu me propus, né? Isso é meio pessoal, não vou falar para vocês o que eu vou deixar de fazer, mas eu tenho as minhas penitências, a minha abstinência de alimentos e de bebida alcoólica. Eu não vou, né? A gente tem esse hábito há muitos anos já. E você sabe que se você escolher uma penitência, vamos supor, chocolate e álcool,
Aos domingos, você pode abrir exceção para a sua penitência ou para a sua abstinência. Então, todo ano eu escolho, né, alguns alimentos, algumas coisas, menos redes sociais. Então, existem muitas possibilidades. Não vou focar, não falar mal dos outros, não entrar nas redes sociais alheias para, né, para colocar palavras ruins. Tem várias coisas que as pessoas podem fazer. Eu não sou de fazer isso normalmente, né? Nunca na minha vida perdi meu tempo abrindo rede social para discutir ou falar mal de um perfil de uma outra pessoa. Mas são práticas que a gente sempre conversa com outras pessoas que são uma boa possibilidade. Bom, então, como a base, os pilares da quaresma é oração, jejum e caridade, já falei um pouquinho sobre os exercícios espirituais da oração, que no meu dia eu dividi em 4 partes. Falei um pouquinho do jejum, né? O jejum, então, abstinência, penitência, você deixa de comer alguma coisa que você quer, que você gosta. Então, o jejum nos ajuda muito nesse combate contra os pecados veniais, contra os 7 pecados, né? Na verdade, o jejum é um ótimo exercício para esse combate. Então, dentro do tempo comum, a gente também costuma já fazer a oferta, já nas missas fazer a oferta, já ajudar as pessoas, caridade, mas no tempo de quaresma é um tempo para você ser ainda mais, se propor ainda mais, ajudar ainda mais. Então, a caridade é um dos pilares, tanto na oferta quanto até mesmo eu li aqui, obras missionárias. Existem várias paróquias para a gente fazer essas contribuições. E também, esse tempo de quaresma, as paróquias, as igrejas, elas oferecem muitos eventos para nós católicos. Retiros, eventos da Semana Santa, preparação para a Semana Santa, círculo, né, de orações. Então, é um momento propício também para você estar mais próximo à sua paróquia, você participar dos eventos. Amanhã mesmo tem um retiro para mulheres na minha paróquia. Acredito que todas as paróquias vão estar aí celebrando e oferecendo às pessoas também esses eventos para dar a oportunidade das pessoas estarem mais presentes nas igrejas. Bom, a princípio é isso. Eu não preparei roteiro, eu não preparei nada, só fiz algumas anotações. Acredito que eu não falei tudo. Me falem aqui nos comentários como é que vocês estão se preparando para a quaresma e se vocês querem que eu aprofunde em algo mais para a gente trocar aí essa experiência desses próximos dias. Bom, que você tenha uma ótima quaresma e que seja para você um tempo maravilhoso para você crescer na sua fé também. Deus abençoe todos nós.